Olá pessoal, esse é o Samuel Santos, o pregador. Estamos aqui mais uma vez, este é o canal Pregador MR. Então, estamos aqui em mais uma oportunidade para trazermos a palavra do Senhor para a nossa vida. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Venha compartilhar conosco, venha nos ajudar nesse trabalho para que nós venhamos sempre estar aqui trazendo algo novo, uma revelação da palavra do Senhor, o estudo da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Essa é a intenção do nosso canal, de fazer com que todos nós venhamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor, dentro desse esclarecimento da luz da palavra do Senhor, comparando coisas espirituais com espirituais. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a predestinação. Este é o quinto vídeo, a quinta parte, quinta e última parte. Já falamos sobre a soberania de Deus, falso livre-arbítrio, pré-existência, os conhecidos de antemão. E hoje nós vamos fechar falando sobre a predestinação e a santificação. Amém, pessoal? Vamos, de uma vez por todas, tirar essa conclusão, né? Porque tem muitas pessoas que julgam, muitas pessoas que afirmam que aqueles que creem na predestinação, pregam a predestinação, é porque gostam de pecar. E é totalmente ao contrário. Justamente pelo fato de hoje eu conhecer a luz da palavra de Deus sobre a predestinação, sobre a salvação, né? O sacrifício perfeito sobre a nossa vida, de que Jesus Cristo levou de uma vez por todos os nossos pecados e nos fez uma nova criatura para andar em novidade de vida, e de uma vez por todas foi derramado o Espírito Santo na nossa vida, como garantia da nossa salvação. Enfim, por sermos conhecidos de antemão, predestinados para estarmos hoje na presença de Deus, chamados para ser santos, é justamente pelo fato de ter conhecido isso que hoje, na minha vida, no meu coração, eu me sinto totalmente saudável, numa mente totalmente saudável, consciente, né, de que realmente aquilo que Deus conquistou, ou seja, aquilo que Cristo conquistou na cruz, na minha vida, é de uma vez por todas, definitivamente, aleluia, a obra perfeita, a obra completa. E eu creio nisso, em nome de Jesus. E isso tem me ajudado, tem me feito crescer na presença de Deus, tem me feito buscar cada vez mais conhecimento do Senhor, justamente pelo fato de conhecer isso e, acima de tudo, de buscar sempre santificação sobre a minha vida, né? Sempre procurando fazer o melhor, apesar de conhecer e saber que a nossa carne, a minha carne, ela é fraca, ela é falha, em todo o tempo nos leva, nos conduz a cometer erros. O fato é que em Cristo Jesus, né, pela carne nós servimos a lei do pecado, mas com o entendimento nós servimos a lei do Senhor. Que nós realmente possamos nos esforçar para fazer o melhor para Deus, para a glória do Senhor. Então, ao contrário de que muitas pessoas dizem que nós temos prazer no pecado, gostamos de pecar porque somos predestinados, não é assim que funciona, não. Muito pelo contrário. Olha só o que diz. Primeiro vamos começar em 1 João capítulo 5, de 1 João, mudando um pouquinho aqui, tá? Apenas o versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que de Deus é gerado, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amados, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, obrigado por tua presença, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, e que o Senhor possa abençoar a nossa vida através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar com este versículo porque, para chamar a atenção de uma coisa. Amados, antes de sermos predestinados, conhecidos de antemão, para estar nesse mundo e servir, ser filho de Deus, né, para estar nesse mundo, para andar na presença de Deus, a Bíblia é muito clara de que houve uma transformação sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Não viemos a este mundo, né, apesar de ser, repito, predestinados para este plano de salvação. O fato é que nós nascemos debaixo do pecado. Nascemos debaixo do pecado, destituído da glória de Deus. Então houve um milagre, houve uma operação. Esse é o propósito, esse é o plano do Senhor. Aprove a Deus fazer desta maneira.
Correto? Não viemos a este mundo, mesmo sendo predestinados, já santo, mano. Já na presença de Deus. Há um milagre a ser feito, há uma transformação, há uma operação de Deus, um plano de salvação que precisa ser executado, que Cristo veio para executar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe um propósito, existe um plano. Nós precisamos seguir este plano. Ou seja, Deus vai estabelecer esse plano, esse plano precisa ser cumprido. Correto? Então há uma transformação de vida, há um processo a ser realizado sobre a nossa vida, há um processo de cura, de libertação sobre nós. Então, antes de tudo, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós nos convertemos à palavra do Senhor, nós fomos feitos uma nova criatura, nascemos de novo. E se nascemos de novo, não nascemos mais para continuar pecando. Não nascemos de novo para poder continuar na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Se eu nasci para servir a Deus. Nasci com o propósito de adorar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Eu fui predestinado para isso. Antes de qualquer coisa, eu fui predestinado para ser santo. Nós vamos ver que todo chamado de Deus é para santificação. Não é diretamente chamados para ser salvo. A questão não é essa. Primeiro houve um milagre, primeiro houve uma transformação de vida, para andarmos neste mundo segundo o curso do Senhor, segundo o plano e o propósito de Deus, para andar em novidade de vida. Esse é o principal propósito. Então esse negócio de dizer que porque fui predestinado eu posso pecar, está errado, equivocado. Quem pensa desta maneira está totalmente equivocado. Não só aquele que afirma isso, mas aquele que pensa dessa maneira. O predestinado do Senhor, realmente, para esta salvação, para andar em novidade de vida, amado, não peca, não tem prazer, não vive na prática do pecado. Existe o milagre, existe o Espírito Santo, existe o poder de Deus. Não só é uma questão de ser predestinado. Isso aí, gente, não leva a nada isso. Isso é uma questão de conhecimento, é uma questão de consciência na nossa vida, para que possamos realmente conduzir a nossa vida dentro da saúde espiritual. Mas isso não é garantia de salvação. Garantia de salvação é andar na presença de Deus, ter o Espírito Santo, fazer a vontade do Senhor. Então, para que realmente eu venha ter certeza da minha salvação, antes de tudo, eu tenho que ser santo. Amém? Eu não estou mais aqui para viver na prática do pecado. Agora eu sou uma nova criatura. E se eu tenho consciência de que houve uma operação, um milagre sobre a minha vida, o Espírito Santo foi derramado, correto? Eu entendo que agora é para andar em novidade de vida. Novidade de vida é fazer a vontade do Senhor. Novidade de vida é fazer a obra de Deus. Novidade de vida é experimentar os valores de Deus, experimentar o poder de Deus sobre a minha vida. Amém? Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, amado. Quem pensa, repito, quem tem essa consciência e quem pensa desta maneira está totalmente, nunca foi predestinado, muito menos para a salvação. Correto? Quem pensa desta maneira de que pode pecar porque já está garantido no céu, quem tem uma mente, né, com esse conteúdo, correto? Não tem uma mente saudável, não tem uma mente curada, não foi transformado, não foi liberto. A obra do Senhor é completa. Como aquele versículo que nós lemos, né? Aos que de antemão conheceu, a esse predestinou, e esse que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. A obra de Deus foi completa. É para andar em novidade de vida. É para ser uma nova criatura. Nascermos de novo. Então não existe esse pensamento, essa ideia de que a predestinação nos leva a pecar. Mentira, muito pelo contrário. É justamente pelo fato de hoje eu conhecer o Senhor e saber dessa verdade, é que eu busco santificação para a minha vida. Para você já começar a raciocinar e já meditar no que eu estou falando, tem um pregador, eu já vi um pregador falando, e sempre eu utilizo dessa frase, dessa expressão. Ele diz assim, não buscamos santificação para ser salvo. Buscamos santificação porque somos salvos. Amados, presta atenção nisso. Isso não é soberba, isso não é heresia. Muito pelo contrário, isso é sã consciência. Isso aqui é uma pura verdade. Eu abraço essa frase, porque é uma grande verdade.
Porque tem muita gente que acha que para poder ser salvo tem que buscar. Se for esperar de você buscar santificação para ser salvo, você nunca vai ser. Ninguém alcança esse nível de santificação por si mesmo, amém? Para alcançar a salvação, gente. Para alcançar o reino dos céus. Nós não buscamos santificação para esse fim, porque nós já cremos, eu creio, que salvo já foi em Cristo. Ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele me fez uma nova criatura. Hoje, agora, eu estou aqui para servir a Deus. Eu entendo isso. Fui chamado, fui predestinado para isso. Amém? Então, com esta consciência que eu busco santificação. Porque eu creio na minha salvação. É justamente pelo fato de eu crer na minha salvação que eu procuro santificação. É uma questão de honrar a Deus. É uma questão de glorificar o nome do Senhor. Pelo propósito realizado. Pelo plano da salvação, amado. A santificação, na verdade, é para a glória de Deus. Aleluia. Não é para você bater no peito e dizer que você é salvo porque você se santifica. Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Por mais que nós hoje estejamos na presença de Deus, se pensarmos dessa maneira, de que é a minha santificação, quanto mais eu me purificar, mais eu garanto a minha salvação, é totalmente equivocada, porque você vai sempre se esbarrar na sua carne, você vai sempre se esbarrar no pecado. Sempre. Aí você vai ter dúvida da tua salvação. Sempre haverá momento que você vai ter dúvida, vai ter medo, vai ter receio. Mas o amor do Senhor lança fora todo esse medo. O amor do Senhor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz a palavra. Essa certeza é o Espírito Santo que foi derramado sobre a nossa vida. Amém? Então, repito, não buscamos santificação, para ser salvo. Buscamos santificação porque nós somos salvos. Você mudando, se você analisar bem essa frase, se você pensar exatamente qual é o espírito desta frase, você vai entender. Você vai valorizar mais a sua santificação. Amém? Porque Cristo já te salvou. Ele já fez tudo por você. Então, para você valorizar isso, é santificando a tua vida. É justamente por eu saber que eu tenho a vida eterna, que eu já herdei a vida eterna. A palavra do Senhor diz que aquele que crê tem a vida eterna. Eu estou no reino de Deus justamente por saber disso e ter essa certeza que eu busco santificar a minha vida. Busco fazer a vontade do Senhor para honrar o seu nome, glorificar o seu nome, apesar de todos os meus defeitos. Entende? Mas quando você acha que tem que se santificar, pensa em se santificar, buscar o nível de santificação tal para poder alcançar a salvação, aí entra a soberba. Aí já é soberba. Aí já é hipocrisia, sei lá. Podemos classificar um monte de coisa aí. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por graça, mano. É por misericórdia do Senhor. É pela vontade do Senhor sobre a nossa vida. Agora, nós buscamos santificação para honrar isso, para glorificar, aleluia, essa obra realizada sobre a nossa vida. Olha só o que diz Romanos, para poder reforçar ainda mais isso. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 6 diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Diz assim, em novidade de vida. Aleluia. Se você crê que você realmente agora é uma nova criatura, ressuscitou em Cristo Jesus, é para andar em novidade de vida. É agora para experimentar coisas novas, para buscar coisas novas, buscar coisas do alto, buscar aquilo que vem de Deus, experimentar aquilo que vem da parte de Deus. E você nasceu de novo. Correto? Entende isso? Aleluia. Versículo 4, 5 e 6 diz assim, ou seja, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então essa ideia de achar e considerar que mesmo pecando vai para o céu, não, você é uma nova criatura. Agora a tua vida agora tem que ser em Cristo, tem que ser na presença de Deus. A consciência daquele que foi predestinado para essa salvação é esta. Agora, se você acha e pensa que pode fazer o que você quiser, andar
da maneira que você quiser, porque você já é salvo por ser predestinado, está na sua cabeça. Está completamente equivocado, tem que partir daqui, ó. Entende isso? Essa consciência não é simplesmente pelo fato de você falar, eu sou predestinado, sou salvo, você é. Não, não é assim que funciona, não. Pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? É para você andar em novidade de vida. Agora, se você não anda, se você não experimenta coisas novas, se nada mudou na sua vida, então, meu filho, você precisa realmente alcançar a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Correto? Olha só o que diz mais um reforço aqui em Efésios capítulo... Não, Romanos 8, um pouquinho para frente aqui. Olha só o que diz o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo fala sobre predestinação, mas observe, os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho. O que isso significa? Ser conforme a imagem de Cristo. É na aparência? É se parecer com Jesus no rosto, no cabelo? É ter os olhos azuis? Não. É justamente em ser a imagem de Cristo naquilo que ele foi, ou naquilo que ele é, especificamente falando. Entende? Aleluia. Ser de santo porque ele é santo. Então, fomos predestinados, acima de tudo, o versículo não está nem dizendo para a salvação, ele está dizendo, nos predestinou para ser a imagem do seu Filho, porque isso é o mais importante. A finalidade da predestinação no coração de Deus é para nos predestinar para ser filho de Deus, para ser santo. Entende? Ele não apontou para a salvação, ele apontou para a santidade. Ser conforme a imagem de seu Filho, no caráter, amém? Na personalidade, imagem de Cristo, imagem é isso. Ser imagem nós sermos a imagem de Deus em espírito, é isso. Então ele nos predestinou para isso, conforme a imagem do seu Filho, na santidade, no caráter, na personalidade, naquilo que ele é, naquilo que ele foi, né? Enquanto esteve aqui ensinando, aleluia, a sua palavra. Correto? Foi para isso que nós fomos predestinados. Ele não está falando aqui diretamente a salvação, não predestinou para ser salvo, não. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Salvação é apenas uma finalidade. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos lá, mais um pouquinho aqui em Efésios capítulo 1. Diz assim no versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí, mais uma vez, correto? Mais uma vez, e o versículo 5 continua, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, mais uma vez, está dizendo, olha só, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, porque nós fomos conhecidos, isso aqui você já estudou aqui junto comigo, fomos conhecidos deste mundo, já existimos com Deus, houve um plano de salvação, um propósito do Senhor, que a seu tempo se manifestou, mas ele diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos salvos, não, para herdarmos a vida eterna, não, para sermos santos e irrepreensíveis. Observe, mais uma vez, que a palavra está nos direcionando para a santidade. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Antes de tudo, ele está nos direcionando para a santidade, para a questão de sermos filhos. Esse é o principal propósito de Deus, ele nos predestinar, aleluia, em Cristo Jesus. É para sermos santos. E por fim, a salvação, é óbvio. Entende? O propósito maior é da salvação. Mas existe um objetivo, uma finalidade aqui neste mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, sempre nos levando para a santidade. Então, repito, essa coisa de dizer que sou predestinado, então posso fazer o que eu quiser porque eu estou garantido no céu, isso é uma mente totalmente enferma. Quem pensa dessa maneira está colocando em dúvida a sua salvação, está colocando em dúvida a sua predestinação. Entende?
Aqui no versículo 11 também, olha só, de Efésios capítulo 1, nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Observe, mais uma vez, falando sobre a predestinação, sim, mas nos conduzindo para onde? Para o louvor da sua glória. Então, observe, gente. A palavra de Deus sempre nos direciona para esse fim, para a santificação, para estarmos nesse mundo, para ser a imagem de Cristo, para realmente glorificar o nome do Senhor naquilo que nós fazemos. Aleluia, pela nossa vida, o nosso testemunho. Aleluia, a mente do salvo, porque somos salvos, eu creio na minha salvação, fomos predestinados para sermos, herdarmos a vida eterna. Isso é garantia de Deus para nós, mas eu tenho que ter essa consciência de que estou nesse mundo para ser santo. Estou nesse mundo para testemunhar isso. Não é interessante, não é da vontade de Deus? Que isso? De crer na minha salvação e andar de qualquer maneira e fazer tudo o que eu quiser e continuar no pecado? Não é assim que funciona. A obra de Deus ela é completa. Aquele que realmente é resgatado, é nascido de Deus, não vive mais, não pensa mais em pecar, não se agrada mais do pecado, não ama mais o pecado, odeia. Então, amados, a santificação, ela caminha, aleluia, dentro desse propósito de salvação do Senhor, dentro desse propósito da predestinação, da eleição para a salvação, caminha. Então, ao contrário de que muita gente diz aí e afirma, de que aquele que crê na predestinação é porque gosta de pecar, porque já está garantido no céu, não é nada disso não é assim que funciona não, não é assim que funciona. Não é dessa maneira, correto? Existe uma disciplina, existe uma conduta, existe aqui um propósito de Deus. O nosso coração, a nossa vida, ela foi transformada. Uma mente de Cristo. Eu posso servir o pecado, pela lei pela carne, eu sirvo a lei do pecado, mas com entendimento, minha mente está saudável, a minha mente foi curada. Eu sirvo ao Senhor, aleluia, pela sua palavra, apesar de todos os meus defeitos. Então isso aqui é só para poder, de uma vez por todas, tirar essa ideia, essa mente equivocada das pessoas de dizerem ou fazerem dessa maneira, de que por ser predestinado pode pecar à vontade. E não é assim. Correto? Não é desta maneira. Aquele que é nascido do Senhor não vive mais na prática do pecado. E repita a frase do pastor, tá? Não me lembro mais o nome do pastor, mas ele diz exatamente assim: não buscamos santificação para ser salvo. Buscamos santificação porque somos salvos. A mente muda, olha só, o conceito muda. Entende? Aleluia. Pelo fato de você realmente saber, ter certeza da tua salvação, você busca santificar a sua vida, honrando e glorificando o nome do Senhor por isso. Eu pelo menos sinto esse desejo de sempre glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele fez. Porque se você acha que você tem que buscar a tua salvação pela tua santidade, você diminui a cruz de Cristo. Você diminui o sacrifício de Cristo na sua vida. Você tira o peso, entende? Da obra que Jesus Cristo fez na sua vida. Você tira e joga tudo para cima de você. Entende o que eu estou falando? Você não está valorizando a cruz de Cristo. Você não está valorizando o sacrifício de Jesus, pensando e agindo desta maneira. Achando que é a tua santificação, a tua santidade que vai te levar para o céu. Não é assim que funciona. Cristo já fez isso. Ele já levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Entende? Levou. Agora somos uma nova criatura, para andar em novidade de vida. Agora a minha santificação é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, seja glorificado na tua vida. Aleluia. Eu valorizo isso mais na minha vida por isso. Entende? Aleluia. Eu tenho uma mente saudável, curada agora, por entender o propósito da salvação sobre a minha vida. Correto? Agora, a minha santificação, a minha santidade tem uma direção. É para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Fique com esta palavra e que você fique bem.